Tudo bem, gente? Pois bem, conforme nós combinamos, avancemos mais um pouco nesse capítulo. A partir de agora, nós vamos conversar como se deu ao longo do tempo a relação dos seres humanos primitivos com a agricultura e com a água. Tudo bem? É necessário, queridos, a gente levar em consideração que a maioria das sociedades incluídas no período pré-histórico chamado Neolítico, vocês já sabem que período histórico é esse, período pré-histórico é esse, um período no qual o ser humano primitivo ele se sedentarizou, ele procurou ficar num determinado lugar, ele procurou se utilizar mais da agricultura e da criação de animais do que caçar, né? Esse ser humano procurou, em comunidade, domesticar os animais. Pois bem, então, a partir dessa apresentação, é necessário a gente levar em consideração que, recapitulando, a grande maioria das sociedades, incluídas no período pré-histórico neolítico, ficaram próximas de rios e lagoas. A grande pergunta, por quê? Qual a razão desses seres humanos primitivos ficarem próximos de rios e lagoas? Lembrando, galera, não existia delivery na época, não existia rap, não existia iFood. O iFood vinha da natureza. Então era necessário, queridos, para os seres humanos primitivos se alimentarem, terem proteína, terem força para trabalhar no seu dia a dia, estarem próximos de locais ou nos próprios locais onde estivesse um clima propício ao plantio e, sobretudo, água em abundância. Tudo bem? Então a gente tem que levar em consideração essa característica, tá? Água, clima propício a plantio e mãos à obra, né? Então era necessária essa condição para se obter o alimento, tá certo? Mas alguns rios, queridos, eles tinham comportamentos, né, que foram entendidos bem lá na frente, né, que esse comportamento dos rios, né, e quando eu digo comportamento, eu estou levando em consideração as cheias, né, período onde esse rio tem uma elevação da quantidade de água e período em que há, né, um declínio da quantidade de água, né? Então, as cheias, né, elas foram entendidas bem lá na frente como a ação natural impulsionadora desse fenômeno de cheias, né, de crescimento da quantidade de água e diminuição da quantidade da água, né? Então, queridos, mediante essa observação, nascem as primeiras ideias para poder otimizar, né, esse comportamento em prol das civilizações humanas que estavam próximas dessa região. É a partir desse momento, queridos, que diques, que construções de barragens, técnicas de drenagem são utilizadas para retirar, né, o benefício que era a água para colheitas, né, para o plantio. Diques eram como pontes de madeira que eram colocadas na proximidade do rio com a terra e canalizava as águas para um destino, né, final. Tudo bem? Barragens, a mesma ideia, a mesma coisa. Ou seja, né, construiu-se ao longo da pré-história, né, inúmeros canais de irrigação que tinham por objetivo levar a água para locais mais distantes, tudo bem? Porque é bem sabido que nesse período o ser humano, né, paradinho naquele lugar, né, sedentário, ele passa a observar a natureza com mais atenção. Ele percebeu, né, a comunidade como um todo, melhor dizendo, percebeu que tem períodos que fica mais quente, que chove menos. Entretanto, há períodos do tempo que fica mais frio,
chove mais. Então, mediante essa observação, mediante a experimentação, mediante uma análise crítica do meio ambiente, esse ser humano primitivo se utilizou de técnicas, ferramentas para melhor, né, alimentarem, né, para melhor, como é que eu posso dizer, sustentar, assim, essa sociedade. Tudo bem? Então, diques, barragens, canais de irrigação foram utilizados com o seguinte objetivo: melhor aproveitamento da água. Tá certo? Tranquilo? Bom, professor, que imagens são essas aí que você traz para a gente? Eu trago a imagem do rio Nilo. Um historiador grego, lá no século III a.C., dizia, vocês vão aprender isso mais para frente, mas eu adianto, não tem nenhum problema, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito, de fato, ele só foi Egito por causa do rio Nilo, esse rio que vocês estão vendo aí, nessa imagem. Um rio que serviu para, com toda a segurança afim para vocês, construção do Egito faraônico que nós conseguimos identificar. Tá certo? Professor, diga, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? As cheias do Nilo, né, o próprio Rio Nilo é um grande exemplo, né, do uso que esses seres humanos presentes no período neolítico fizeram para aproveitar melhor as suas águas. Como vocês percebem, na segunda imagem, na imagem mais para frente, de fevereiro a março, o que acontece com o comportamento do Rio Nilo, da água do Rio Nilo? Diminui. Época de seca, fevereiro e março, calor, verão, mas lá para agosto e setembro, época de chuvas, a quantidade de água no rio aumenta. Então, entendendo esse comportamento do Rio Nilo, as sociedades ribeirinhas próximas a esse rio se utilizaram de técnicas para poder levar água para as plantações de trigo, para as plantações de cevada, tudo bem? Para as populações dos nomos, vocês vão ver isso em história mais para frente, quando conversarem quando estudarem sobre o Egito, antes do Egito faraônico, que nós conhecemos, das pirâmides, dos templos, das efígies, das inúmeras manifestações culturais que nós entendemos que são egípcias. O Egito, antes de ser um império, era um conjunto de tribos. Essas tribos tinham nome, nomos, que eram lideradas por um chefe cujo título era nomarca, dependente também desse comportamento, ok? Do Rio Nilo. Então, queridos, para a gente finalizar, é importante vocês levarem em consideração a seguinte questão, O ser humano sempre precisou da água para o seu bom viver. É só a gente levar em consideração o que nós estamos vivendo atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Água contaminada. A gente consegue viver com água contaminada sendo distribuída? Não. O que a população fez? Começou a comprar água daqui, água colar, água mineral, porque ninguém pode beber essa água. Uma água que não está vindo filtrada, ou seja, passou-se os anos e ainda somos dependentes de uma água distribuída de modo potável, de água de qualidade, dependemos da água para fazer uma série de atividades, tudo bem? Então, quando a gente observa esse assunto, temos que levar em consideração que o que nós estamos tratando não está distante da nossa realidade. Mais do que isso, é importante nós vermos o que foi feito no passado para a gente aprender a fazer melhor aqui no presente e no futuro.
Tudo bem, queridos? Então, terminamos aqui essa apresentação, a relação ser humano, agricultura e água. Terminamos essa parte do módulo ou capítulo 4 e no próximo vídeo nós vamos comentar sobre um grande problema que atinge muitas regiões intertropicais do globo. Esse problema tem um nome: a seca. Né? Vamos identificar onde no Brasil existe o polígono das secas, as causas, as consequências, né? E, mais do que isso, as formas que os seres humanos estão lidando para tentar, né, superar essa dificuldade. Tudo bem? Tá certo? Então, até a próxima.